quando você recebeu as notícias da manifestação ou você saiu direto do QG, você ficou no QG primeiro? Você ficou acampada no QG? Eu fiquei algumas horas lá, mas eu saía para me alimentar fora. Então eu fui no domingo de manhã, umas 10 da manhã, eu saí, acho que para um pequeno shopping, galeria que tem lá, e eu fui comer, e aí eu soube que as pessoas já tinham ido até a Esplanada. E eu perdi o momento de sair com eles. Então eu cheguei lá e estava praticamente vazio o QG. Aí depois do QG, como é que você foi para a Esplanada? Aí eu fui andando um trecho, são 8 quilômetros, e eu fui andando um trecho, um bom pedaço assim, e no caminho teve um casal que estava de carro e ele ofereceu carona para mim e para mais 2 patriotas que estavam comigo, que eu conheci lá, e aí a gente entrou no carro e foi até próximo à Esplanada, e depois seguimos mais um trecho a pé. Entendi. E quando você chegou lá na Esplanada, você conseguiu visualizar se estava acontecendo depredações? O que estava acontecendo quando você chegou lá? No momento que eu cheguei lá, tinha bastante gente já dentro dos prédios, e eu fiquei um pouco assustada porque eu não imaginei que ia... Eu imaginei na minha cabeça que todos iam sentar lá naquela praça e ficar lá. Mas quando eu vi pessoas lá dentro e eu vi vidraças quebradas, aquilo me deixou um pouco em pânico. Porque a gente estava gritando para as pessoas, não quebra, em coro, porque estava até machucando alguns próprios patriotas que estavam lá. Mas algumas pessoas continuaram. Mas tinha já algumas depredações. Certo. E foi aonde esse senhor, enfim, abordou você e pediu para você finalizar a escrita dele. Ele já havia escrito alguma coisa na estátua? Ele tinha feito P, a palavra P. E aí ele falou a frase que ele queria escrever e eu escrevi. Entendi. Você demorou muito após a escrita, levou muito tempo para você sair do local? Você ficou... Eu acredito... Quanto tempo ali? Eu acredito que após a escrita devo ter ficado cerca de meia hora, 40 minutos ali. E aí ainda não... Os policiais ainda não tinham feito um cerco. Depois fizeram um cerco, teve bastante aquele gás que arde o olho. E aí eu fui a hora que eu fui saindo, que eu fui pra avenida. Você saiu sozinha? Você saiu em grupos, com pessoas que você conhecia? Como é que foi? Eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém. E inclusive eu ajudei uns senhorzinhos de idade que estavam lá, que estavam com dificuldade de andar. Só ajudei a descer uma escadaria que tinha lá, mas depois eu segui sozinha, porque eu ando mais rápido. Eu queria sair o mais depressa possível dali. Você voltou pro QG daí? Sim, aí eu voltei a pé um trecho. Depois o Uber não queria aceitar o trabalho. Aí eu entrei, consegui, depois de algumas tentativas, muitas tentativas, no meio do caminho, o Uber me pegou e me levou próximo ao QG, porque estava com alguns cavaletes e cercado pela polícia também. E aí eu fui, acho que 1 quilômetro ainda a pé. Quando você saiu ali da Esplanada, do local, já estava acontecendo o confronto com a polícia? Sim, já estava acontecendo o confronto. E foi por isso que você resolveu deixar o local? Ou o que te fez deixar o local? E não permanecer que nem os outros ou entrar nos prédios públicos que nem os outros? Sim, porque eu vi que realmente não era o propósito pelo qual eu tinha ido lá. Quando eu vi aquele confronto, eu vi que aquilo não me representava. E aí eu saí porque eu já estava vendo perigo, risco de me machucar e machucar outras pessoas. E eu queria sair daquela situação o mais rápido possível, doutora. Perfeito. Doutor Júnior, passo a palavra para o doutor. Ok, doutora Daniela, as perguntas já foram
aqui respondidas, Débora, todas que faríamos, né, tanto pelo doutor Rafael, já bem esclarecedora, a doutora Taniele também, não vou repetir perguntas já respondidas, mas eu queria que você falasse sobre a situação dos seus filhos. Eles estão fazendo algum tratamento? Sim, doutor. Eles, desde que eu vim presa, eles passam por psicólogos. Eles já passaram por 2 psicólogos. Nos primeiros, eles não falavam muita coisa. Eles não conseguiam se expressar. E eu percebi muita mudança de comportamento. O pequenininho, o Rafael, ele ficou muito fechado. E ele não conseguia falar do sentimento dele. E ele regrediu a fala. Começou a falar mais igual o neném. E o Caio, ele ficou um pouco agressivo, culpando tudo. Ele culpava todo mundo pelo que aconteceu. Ele não entendia a situação. Por que, mamãe? Por que você tá presa? Você não é bandida. E ele falava dessa forma. E assim, na escola, às vezes, ele recebeu alguns bullying. Sua mãe tá presa, e isso mudou um pouco o comportamento dele. Por isso a gente achou necessário psicólogo, para que ele conseguisse organizar os pensamentos deles. Certo, então eles estão já fazendo tratamento psicológico, né, relacionado a essa situação. Sabe informar se é emitido algum laudo e o estado de saúde deles? Parece que a psicóloga, meu esposo falou que a psicóloga emitiu um laudo, acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, não sei, e que ela, não sei o que fala exatamente o laudo, mas que ela observou alguns comportamentos atípicos, e aí ela ia estar trabalhando de forma lúdica para estar, assim, refletindo menos traumaticamente neles. Perfeito. Caso você seja posta em liberdade, né, seja concedido o pedido, você se compromete a cumprir rigorosamente as regras estabelecidas, não se envolver em manifestações similares ou parecidas com a qual você foi acometida, né, nessa situação do 8 de janeiro. Se compromete a rigorosamente estabelecer essas regras e obedecer às determinações judiciais? Completamente, doutor. Completamente. Eu tenho, doutor, tem a minha palavra de que eu não me envolverei, até porque eu tô... eu peguei um pouco de repulsa de política. Eu não quero me envolver nisso. Tudo que eu quero é a paz do meu lar. Eu sou uma mulher cristã. Eu sou da igreja. Minha família ia para a igreja. Tinha toda uma rotina sobre isso. E nunca houve separação entre mim, meus filhos, meu esposo. Por isso está sendo muito difícil para a gente, mas eu nunca mais me envolverei em nada que seja relacionado à política, a manifestações, porque realmente isso me deixou traumatizada e não me representa, não é o que eu sou. Eu sou uma pessoa totalmente disciplinada, que sempre seguiu a lei rigorosamente. Nas minhas contas pessoais, no meu convívio social, nunca infringi uma lei. Então, eu continuarei sendo a pessoa... Eu sou responsável, não quero me envolver com isso nunca mais. Perfeito. E para finalizar, existe algo a mais aqui que você queira falar em sua defesa? Algo que você queira esclarecer sobre a situação, sobre os fatos, sobre a sua família? Eu queria pedir perdão para o Estado Democrático de Direito. Eu acho que, assim, estar aqui me fez refletir muita coisa, saber que tudo tem um processo, todo o país, ele depende de hierarquias que precisam ser respeitadas, e eu entendi isso. Eu entendi que o Estado Democrático de Direito foi ferido com o meu ato, e eu jamais tive essa intenção. Foi algo totalmente isolado que eu jamais pretendo repetir, jamais. E eu queria pedir perdão por isso que eu cometi, por esse erro, e por favor, para devolver minha família de volta tudo que eu preciso, só isso. Tem mais perguntas pela defesa? A doutora Tânia já finalizou também, né? Ok.
Doutor Rafael, sem mais perguntas pela defesa. Obrigado. Eu só aproveitar a oportunidade, Excelência, a defesa já apresentou aí um novo pedido de liberdade, já está anexado aí. Eu acabei de ver aqui, está na toque 146, né? Anexado na ação penal 2508, tem um laudo médico aí sobre a situação dos filhos, tem uma carta, né, tem a real situação da acusada, né? Nós sabemos que é o eminente ministro relator, o qual irá apreciar, né? Mas nós não podemos aqui de exercer o nosso mistério e a nossa obrigação profissional, o nosso dever de reiterar esse pedido de que seja apreciado aí da forma mais urgente possível, seja reconsideradas as questões. Existe uma carta aí anexada aos autos sobre da própria acusada aí ao próprio ministro, né, considerando o seu estado emocional, o seu estado de saúde, sobre todos os fatos relacionados ao que aconteceu naquele fatídico dia 8 de janeiro, ao próprio arrependimento expresso, detalhado, manuscrito da acusada sobre esses eventuais fatos, em que pese a gravidade das acusações, a bem da verdade, existe crianças no meio de tudo isso, existe uma família e existe a necessidade e os direitos básicos fundamentais de que essas crianças sejam assistidos, amparados, acompanhados pela sua genitora. Então a gente pede carinhosamente que esse pedido seja reapreciado, né? Que esse pedido seja analisado, que Vossa Excelência encaminhe aí ao eminente ministro relator para que possa reconsiderar todas essas questões. A audiência já foi realizada, a defesa entende que não existe mais nenhum risco, absolutamente nenhum risco sobre o presente processo, né, de que ela venha atrapalhar a instrução processual, que venha prejudicar. O pedido dela é um pedido diferente dos outros de revogação de preventiva, porque se for concedida aí, no caso, a liberdade provisória pode ser na modalidade da prisão domiciliar, que ela venha integralmente permanecer, né, para o cuidado dos filhos, né, e poder acompanhar a criação da sua prole e poder aí não gerar mais prejuízos irreparáveis na ausência da mãe para com essas crianças. A dignidade humana e o direito e o pedido de convivência familiar e o retorno da acusada para o seu familiar, entendemos que é um imperativo de justiça. A defesa pede gentilmente que esse pedido venha a ser reapreciado com a máxima vênia possível. E agradece aqui, e desculpa-me alongar, doutor Rafael, mas muito excepcional, um fato muito atípico, né? Diferente de todos os demais atos. Eu agradeço. Doutora Taniele, você... Acredito que, sem mais delongas, né, o doutor expressou exatamente o que a acusada e o que a defesa, né, sentem nesse momento. É um caso atípico. Olhando o caso da Débora, as circunstâncias, né, conforme aconteceu, ela reconhece o erro, né, ela reconhece que ela cometeu por um impulso. E hoje ela entende, nós conversamos com ela, nós explicamos para ela, né, a estátua, o valor, tanto o valor econômico da estátua, mas também o valor, a simbologia, né, que envolve a estátua, principalmente para nós advogados também, né, nós explicamos isso para ela e a Débora entendeu. Quando nós conversamos com ela com relação a isso, eu falei, Débora, os processos, né, nós fazemos a defesa técnica nos autos, mas existem situações em que eles extrapolam um pouquinho, né? E se você sentir, né, ela falou que se sentir arrependida, ela gostaria de expressar isso, até a gente falou para ela, se você quiser fazer uma carta, a gente sabe que o ministro ele é muito culpado, o PGR é muito culpado também, mas assim, se você quiser fazer essa carta para demonstrar realmente o que você sente, o que você pensa e que você realmente, esses quase 20 meses aí no cárcere, você chegou a uma conclusão de tudo que aconteceu. Ela prontamente, ela falou que ela já tinha pensado nisso, mas ela tinha até vergonha de externar o pensamento de fazer a carta. E ela falou que ela gostaria, então nós conseguimos a carta, nós juntamos os autos e, Excelência,
Com relação às crianças, né, a defesa entende que ainda que exista o pedido, né, da revogação da prisão da Débora, mas nós entendemos aqui a necessidade, principalmente com relação às crianças, tá? Reiterando, com relação às crianças, são 2 menores, 6 anos, 10 anos, né? Então, as crianças, mais do que ela necessitar das crianças, as crianças necessitam do convívio com a genitora, porque os prejuízos para eles estão sendo imensuráveis. Então, reiterando a fala do meu colega, nós pedimos aí humildemente, né, para que essa situação seja reavaliada e olhado com olhos, né, com bons olhos e de uma forma humanitária o processo da Débora. E agradecemos, Excelência, a Excelência nos ouvir, né? Só reiteramos que nós repudiamos algumas questões que foram vinculadas na mídia de forma errônea, mentirosa, que não faz parte, não condonamos nenhum tipo de informações falsas, deixar isso bem claro, né? Defendemos que a verdade seja dita, mas não concordamos com matérias veiculadas, especialmente no caso da Débora, quanto a essas questões de transferência, né? E tudo que vier de veiculações erradas nesse sentido, nós não coadunamos. Deixar isso bem claro, às vezes essas matérias não são replicadas pela defesa, né? E quando questionadas, a gente sempre fala que defendemos a liberdade dela em razão das crianças, uma questão humanitária. É isso, tá bom? Obrigado, doutor Hélio. Então, só Débora, só para esclarecer, né? Já houve até o pedido de liberdade provisória ou revogação da preventiva. A competência que me é delegada é uma competência para realizar essa audiência. Então, essa audiência eu realizo e questões que surjam na audiência decorrentes dela, eu tenho uma certa autonomia para decidir. Em relação ao pedido, esse pedido, a única pessoa que pode decidir é Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Então, uma vez juntado aos autos, esse pedido é encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República se manifesta, após o processo volta para o ministro Alexandre de Moraes e ele analisa o pedido, tá? Em relação à audiência em si, as partes já saem intimadas para fins do artigo 402 do CPP, só explicando, né, para a ré, o artigo 402 são eventuais diligências que surjam no decorrer da instrução do processo. Havendo essas diligências, Sua Excelência também determina que sejam realizadas ou não, tá? E em relação a, isso que eu ia destacar até para a senhora, em relação a transferências, algumas vezes há transferências que são feitas, a maioria das vezes até, as transferências nos presídios, né, nas unidades prisionais, elas são feitas por questões internas da Secretaria de Administração Penitenciária. Pode ser uma questão envolvendo segurança. Houve informação de que teria sido essa questão da senhora, em relação à segurança. Então, como está sob a custódia do Estado, o Estado tem o dever de garantir a integridade física de todos. E questões de segurança muitas vezes são urgentes e há necessidade de que a pessoa seja deslocada de um dia para o outro. Ou, às vezes, questões que fogem até do controle referentes a uma superlotação, então acaba passando para um outro local. Então, são questões que, na maioria dos casos, fogem de uma competência do juízo em si. Falo do juízo, né, de uma maneira geral, tá? E eu falo isso como juiz criminal há um bom tempo, que muitas vezes chegava no dia da audiência, cadê o réu? Ele foi transferido, só que ninguém tinha informado no processo. E aí eu perdi a audiência, porque ela ainda, né, audiências que eram realizadas presencialmente. Então a requisição chegou no estabelecimento prisional, que ele já não se encontrava mais lá, ou foi transferido, né, de um local para o outro. E aí são questões mesmo que, na maioria dos casos, fogem de um controle maior do juízo, como eu afirmei.
Tá? Então, Isso é tão verdade, doutor Rafael, que quando houve aí a transferência, eles não comunicaram. Quando houve a denúncia foi encaminhada para Tremembé, porque ela já tinha retornado para Rio Claro e eles também não comunicaram, né? Então nós concordamos com a fala do doutor Rafael e é bem verdade tudo que está sendo dito e atestamos isso. E a ré de São Paulo, então provavelmente deve saber qual é a fama de Tremembé, né? Sim, que são os presos mais, que muitas vezes correm algum tipo de risco realmente, como tem o que seriam as celebridades, de uma maneira geral. Por lá passavam Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, a Ana Carolina Jatobá. Então, um presídio diferenciado nesse sentido e muitas vezes questões envolvendo única e exclusivamente segurança. Perfeito, excelência. Então, Muito obrigada. Obrigado, Débora.